Sport e Cuiabá fizeram um jogo muito espelhado, um jogo muito igual. Mas o erro do Sport, o erro do Sander no pênalti cometido, fez com que a equipe do Sport freasse a sequência de vitórias. A equipe do Sport perdeu para o Cuiabá por 1-0. Continua na zona de rebaixamento, continua na 18ª posição, continua com 26 pontos. Mas se o torcedor olhar para o futuro, o Sport fez um primeiro tempo até bom, fez o gol, mas estava impedido o Marcão, o Sport pressionou, o Mikael cabeceou, bolas difíceis para o goleiro Walter, enfim. Foi um jogo truncado, um jogo espelhado, como eu falei, de marcação muito forte. Acho que o Florentino entrou com o time certo. A equipe do Sport era aquela mesmo que ele colocou. Vou falar aqui da escalação, vou falar das mudanças. Mas achei que ele se precipitou um pouco na mudança no intervalo. Ele poderia ter deixado até os 15, 20 minutos o mesmo time. O time poderia ganhar um pouco de ritmo e tentar a infiltração pelo meio, pelas alas, já que estava difícil. A marcação do Cuiabá é muito espelhada na marcação do Sport. Enfim, o Sport perdeu o jogo, torcedor, perdeu. Mas agora, se você olhar para o futuro, tem 3 jogos. Em casa, contra o Santos, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Sport tem condição de ganhar? Tem, mas tem que jogar bola, tem que continuar com foco, tem que continuar com intensidade, com marcação. Depois enfrenta o Palmeiras fora de casa, um jogo onde o Palmeiras está em crise, está brigando aí na Série A, mas é um time melhor que o Sport. E depois tem o Atlético de Goiás em casa. Quer dizer, são 3 jogos, a gente analisando e projetando o futuro, onde a equipe do Sport pode buscar sair da zona de rebaixamento, torcedor. Tá difícil, mas não tá impossível não. A gente está vendo aí, os resultados ajudaram no fim de semana, né? Mas a equipe do Sport não conseguiu vencer. Eu acho que o jogo estava mais para empate. Se não fosse o pênalti do Sander, aliás, o Sander comete esses pênaltis, essas faltas. De vez em quando ele, sei lá, se precipita um pouco e entra mais forte, exagera um pouco, e aí acaba cometendo o pênalti, que realmente existiu, o pênalti em cima do jogador da equipe do Cuiabá. O placar final, 1-0 para a equipe do Cuiabá em cima do Sport. Mas acho que o Sport está evoluindo, o Sport está ganhando um corpo. Não gostei da entrada do Hernandes, não foi bem no jogo, tá? O próprio Everaldo trocou muita posição com o Gustavo. Agora o Gustavo está jogando bola, hein? O Gustavo continua jogando bola, fazendo a diferença, enfim. Mas acho que o Sport tem condição, sim, de brigar nessas 3 rodadas para sair desse Z4, torcedor. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso canal youtube.com/Roberto Nascimento TV. Já chega, já dá um like, se inscreve se você já está inscrito. Muito obrigado. 1 bilhão de vezes obrigado. Se não está inscrito, se inscreve. Fala para todo mundo do canal. Ativa o sininho aqui para receber as notificações. Mas o likezinho aqui, o joinha é muito importante para a gente, tá? Para o engajamento do canal, para o crescimento do canal, tá bom? Esse é um canal nosso aqui, tá bom, galera? Bom, eu vou começar fazendo o seguinte. Vou começar mostrando logo o pênalti do Sander em cima do Felipe, né, jogador da equipe do Cuiabá. Realmente foi pênalti. E aí a lei do ex valeu, mais uma vez. E o Elton foi para a cobrança e colocou no meio, hein? Acho que o Mário saiu antes aí e o Elton fez o gol, o único gol. Vitória do Cuiabá 1-0 sobre a equipe do Sport. Bom, o Florentino foi bem na escalação do time. Acho que a formação do time era essa mesmo, tá? Com a ausência do Thierry. O Chico que tá ganhando moral, foi bem na partida, inclusive o Chico. O Sport com o Maílson, o Everton, que é titular absoluto. A zaga com o Sabino fazendo mais a quarta zaga. E pela lateral esquerda, pela zaga esquerda, o Chico e o Sander, que foi uma negação no jogo de hoje. Não foi bem. O meio-campo, os 2 volantes, o Marcão e o Zé Wellison. E o Hernandes, que também não foi bem para mim. Foi um cara que estourou, reu passes, não foi bem. O Hernandes não estava com a cabeça boa no jogo. O Gustavo caindo pela direita, depois ele inverteu com o Everaldo. O Everaldo na esquerda, o Gustavo na direita. O Mikael, mais uma vez, foi bem, ganhando bola por cima, chutando, cabeceando. Foi irritado com alguns lances aí, que ele cabeceou, a bola não entrou. Enfim. Esse era o time do Sport, não tem que mexer. Esse é o time do Sport para você manter um entrosamento, manter ritmo e o time ganhar corpo. E é essa condição assim que a gente imagina. O time do Sport vinha de 3 vitórias, expectativa do torcedor é que vencesse a equipe do Cuiabá, mas o Cuiabá tem um time muito experiente, um time muito rodado, um time cascudo, um time realmente que tem uma qualidade, principalmente meio campo, tá, ataque, sistema defensivo muito experiente ali. Então,
é difícil você ganhar da equipe do Cuiabá. É um time realmente chato de se jogar e um time bem montado, um time espelhado no time do Sport. A mesma coisa você via um jogo do Sport como o jogo do Cuiabá. Era jogo para empate, torcedor, na minha opinião, pelo que apresentavam as duas equipes, mas infelizmente o Sport errou, a zaga errou, o Sander errou e acabou cometendo o pênalti. Mas as mudanças é que aí eu fico meio preocupado. Porque no intervalo do jogo, a não ser que o Everaldo tenha assistido alguma coisa, mas eu deixava o mesmo time para ganhar mais 15 minutos. Aí se não tivesse nenhuma mudança brusca, ou seja, nenhuma jogada do Everaldo, aí você tirava. Ele acabou tirando o Everaldo, colocando o Paulinho Mocelin no intervalo. Depois tirou o Hernandes para colocar o Santiago Trellis. E depois tirou o Gustavo para colocar o Everton Felipe. Eu não tirava também o Gustavo. Eu achava que o Gustavo tem que continuar até o fim. É um cara que pode desequilibrar na jogada, tem um drible fácil, tem um drible rápido. Poderia, numa jogada pessoal, ele chegou em 2 vezes, acabou recebendo falta. Enfim, mas mesmo assim isso dá um desconto. O Florentino está acertando e acertou nos 3 últimos jogos. E é uma questão de discordar apenas. Eu não estou dizendo que ele errou. Não, é a minha opinião. Acho que ele não deveria ter feito. Mas ele está com moral, ele está bem com a torcida, ele está bem com a galera e fez essas mudanças. Enfim, o Sport perdeu o jogo. É um jogo onde o Sport disputa o mesmo campeonato, só que agora o Cuiabá deu uma disparada, foi lá para cima, para a 9ª colocação. Mas ainda meu amigo, ainda está na briga aí. A gente vê aí a situação de todo mundo aí, porque jogos são difíceis, não tem jogo fácil, Série A, todo mundo sabe, né? As equipes realmente têm muita qualidade, são equipes muito boas, bem montadas, enfim, não tem jogo fácil. Porém, a minha visão agora são 3 jogos, com exceção do Palmeiras, que é fora de casa, e o Palmeiras está numa crise, ora o Abel Ferreira sai, ora não sai, a imprensa pegando no pé, o time jogando mal no Brasileiro, mas está aí na Copa do Brasil e também na Libertadores, enfim, é um campeonato diferente esse do Palmeiras no Brasileiro. Então há a possibilidade, em casa contra o Santos no domingo, jogo na Arena, inclusive com mais de 6 mil pessoas, porque agora o governo liberou, né, mais um percentual, 15%, então a gente vai ter aí 6 mil pessoas e pouco na Arena, então vai ter um público maior para acompanhar o jogo do Sport, 8h30 da noite desse domingo contra o Santos, depois sai para jogar contra o Palmeiras fora, e joga contra o Atlético. Quer dizer, contra o Santos e contra o Atlético são 2 jogos que são jogos do campeonato que o Sport disputa. Então o Sport tem que jogar contra o Peixe e tem que jogar contra o Atlético como fosse decisão da Copa do Mundo. Esse jogo contra o Cuiabá, como eu falei, era um jogo dentro de um empate, uma possibilidade de empate, porque o Cuiabá também é um time forte e vem crescendo. Então, mas perdeu. Agora são os 3 próximos jogos e tem que ser assim, jogo a jogo. Né? A gente vê aí, por exemplo, a questão do Hernandes. O Hernandes vai ser julgado na segunda-feira, galera, depois do jogo contra o Santos. E o Hernandes, pela expulsão diante do Atlético Paranaense, aquela que ele ameaçou até ir para cima do árbitro, ele pode ser punido. Então, já cumpriu um jogo, pode ser punido. O Sport tem que se preparar para isso também. Então, é o foco, não pode deixar o foco. Tem que ser, olha, 100% de foco no campeonato. Acho que o Florentino tem que colocar isso na cabeça dos jogadores. Eu senti até um pouco de cansaço em alguns jogadores, não sei se pela viagem, enfim, e aí vai ser mais desgastante ainda essa viagem de volta para o jogo contra o Santos, mas eu senti alguns jogadores não com a mesma pegada, não com a mesma intensidade, não com a mesma velocidade. Acho que faltou um pouquinho mais disso também, um pouquinho mais de garra, mas a gente sabe, né, que a umidade, a temperatura lá em Cuiabá, enfim, é um jogo atípico esse jogo, torcedor, porém, é óbvio que era um jogo para ser empate aí, se o torcedor considerasse a realidade do jogo. Mas teve a expulsão, aliás, teve o pênalti, aí complicou realmente a situação do Sport em termos de jogo. Mas nada que o Sport não possa conseguir em seus jogos em casa, torcedor. Tem que colocar isso como mente, quer dizer, focar o próximo jogo. Santos vem aí como o primeiro clube fora na zona de rebaixamento. Se o Sport ganha, o Sport passa o Santos. Enfim, é um campeonato difícil aí, tá aí, ó, a troca de treinadores no São Paulo, troca de treinadores no Grêmio, né? Tá aí o Mancini assumindo o Grêmio, o Rogério Ceni assumindo o São Paulo, quer dizer, as equipes também brigando nessa reta final para tentar escapar ali, meu amigo. A situação não é fácil nesse campeonato. Porém, eu acho que com o trabalho do Gustavo Florentino, exigir um pouquinho mais, cobrar um pouquinho mais, acho que dá para o Sport
escapar, quem sabe, já nessa rodada dessa zona de rebaixamento, e aí jogar contra o Palmeiras, jogar contra o Atlético Goiás, como se fosse decisão de Copa do Mundo. Esse é o ponto que eu acho que o esporte tem que colocar como foco principal. Essa é a minha opinião. Mas, se você discorda aqui, escreve aqui embaixo, se concorda, qual é a sua visão do jogo, a sua opinião, aqui a gente respeita muito. Por favor, mas deixa o like, o joinha. Já está inscrito no canal? Obrigado. Se não está inscrito, se inscreve, fala para todo mundo. youtube.com/Roberto Nascimento TV. Esse é o nosso canal. Fica na paz, fica com Deus. Grande abraço.